Este é o quadro Palavra Encarnada para a TV Fala Leonel. O tema de hoje é o medo. Vivemos um ambiente de medo como humanidade. Medo da violência, medo da pandemia, medo das crises econômicas, medo da crise climática, medo do outro, medo do futuro. Nem sempre fomos assim. Nos primórdios, o medo era um medo da força da natureza, um trovão, de um raio. Quando avançamos mais como humanidade e começamos a produzir conhecimentos, ideologias, passamos a ter medo de Deus, medo do pecado, medo da morte. Chegamos na modernidade com esse medo transformado, o medo da máquina, o medo da economia, o medo das guerras. Existem vários graus de medo, que vão da insegurança, um leve temor, uma angústia, algo que dá uma sensação de prender a pessoa, até a ansiedade ou as ansiedades, o pavor, o terror. Esse medo, ele tanto se manifesta como uma ameaça física, como uma ameaça moral, ou como um medo imaginário, principalmente relacionado com a antecipação de algo catastrófico que pode acontecer. O medo é uma emoção primitiva, é uma emoção básica, é um alerta. Ele é muito importante, porque é um alerta que defende a nossa própria sobrevivência. Nós nascemos instintivamente com dois medos: medo de barulho e medo de queda. Todos os outros foram aprendidos. E por ser uma emoção básica, o medo se manifesta em primeiro lugar no corpo, com uma série de sinais e sintomas: hiperatividade, sudorese, taquicardia, dificuldade de respirar. Pode chegar ao ponto de uma paralisia. Esse processo corporal normal aciona um mecanismo que chama de luta e fuga. Diante da ameaça, o organismo se prepara para lutar contra a ameaça ou para fugir da ameaça. O medo dito psicológico, emocional, mental, aparece com essas mesmas manifestações, mas tem origem diferente. Então, nós podemos falar de um medo concreto, uma ameaça concreta. O objeto ameaçador, ele é consensual. Eu mostro para alguém e a pessoa enxerga. E um medo psicológico, que o objeto ameaçador não é consensual. Eu mostro para o outro e ele não enxerga. E esse medo psicológico, ele é tão intenso quanto a emoção que manifesta no corpo, com aqueles sintomas que eu falei. E a gente vai falar de um medo patológico quando ele começa a afetar a qualidade de vida da pessoa e o bem-estar, e leva a sofrimento.
ao ponto de caracterizar uma intensidade enorme, uma persistência dessa condição, levar a pessoa a evitar conviver com ambientes, com situações, com pessoas. O medo é uma condição que é muito apropriada pelos dominadores. Os dominadores, as mídias, os marketings, a sociedade de consumo utiliza muito o medo como uma ferramenta de dominação. Porque justamente ameaça a própria sobrevivência. E como dançar com o medo? Não superar, como dançar com o medo? Autoconhecimento, através de psicoterapia, por exemplo, aprender a respirar, principalmente expirar, colocar para fora o ar velho para poder entrar um ar novo. Numa condição de ansiedade extrema, o ar novo não consegue entrar. Os trabalhos de visualização criativa e visualização positiva, a meditação. A coragem não é o contrário do medo. A coragem é caminhar mesmo com o medo. E eu termino com uma frase que eu estava pensando. O medo é uma sombra que, bem alimentada, devora seu próprio cuidador. Então, pense nisso. E coragem.